amém? Crescer em direção à luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Se você ficou muito feliz, aplaude o Senhor aí, vai. Aleluia. Vocês gostaram, gente, da decoração de Sexta-feira? Ficou top demais, né? O pessoal, dessa vez aí, ó, todas as vezes são top, mas dessa daí tem até mala. Trouxeram mala, fizeram caminho, fizeram avião, daqui a pouco vai aparecer aí uma imagem aí dos locais de partida, de embarque. Queria perguntar para vocês, quem que gosta de viajar? Acho que todo mundo gosta, né? Me fala aí, qual foi a melhor viagem que você já teve? Alguém para me falar? Vai, Dai, fala aí. Porto de Galinhas. Alguém já foi para Porto de Galinhas? Só a Dai? Você também? Aqui está meio vazio aqui. Vou acabar caindo aqui. Mas alguém aí, gente, qual foi a melhor viagem da sua vida aí que você já fez? Posso contar uma experiência muito maluca? Uma vez, foi eu, meu marido, a Bia e o Bruno Molina. Nós fomos para Salvador, para Ilhéus, na verdade. A gente foi de carro. 20 horas dirigindo, 20 horas dentro de um carro. Te falar, na volta a gente não fez parada. Chegou no Rio de Janeiro, ninguém mais aguentava olhar para a cara um do outro. A gente ficou uma semana aí sem se ver, sem mandar mensagem, sem se falar. Cada um no seu lugar e a amizade continua. Dai, quando você foi para Porto de Galinhas, você montou um cronograma para sua viagem? O que você viu primeiro? Quando você decidiu viajar, vou viajar, o que você decidiu primeiro? Para qual lugar? E depois? Os passeios, a mala, né? Gente, eu também gosto muito de viajar. Se alguém quiser presentear meu marido com uma viagem, a gente está recebendo, amém? Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Mas então, para você poder fazer uma viagem, você tem um processo, um cronograma. Você não monta uma viagem de uma hora para outra. Você escolhe primeiro o local que você vai. Depois que você escolhe o local, é o período, né? A data que você vai, que tem que coincidir com as suas férias, para quem trabalha, para quem estuda. Vai chegando perto da viagem, você tem que montar a mala, né? É um processo, principalmente mulher, que tira coisa, tira coisa, bota mais coisa do que vai usar. É igualzinho mala de quem vai para o retiro. Parece que está se mudando quem é que vai para o retiro. Leva a casa toda, né? Mas eu só quero te dizer que não importa o local que você vá, não importa o mundo afora que você possa percorrer, a distância que você vá, a viagem que vai ser feita, o tamanho da bagagem que você vai carregar. O mais importante é sempre a volta para casa. Amém? A sua viagem mais importante vai ser sempre voltar para casa. E nessa noite nós vamos trabalhar 3 tópicos. Fala comigo, 3 tópicos. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, aperta os cintos, que nós agora vamos decolar. Amém? O primeiro tópico, ele diz, é o seguinte, se chama bagagem invisível. Amém? Se alguém quiser anotar, pode anotar. Nós vamos trabalhar em cima do livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que é a parábola do filho pródigo. Amém? Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Glória a Deus. Mas por que esse título de bagagem invisível? Porque todos nós temos uma bagagem invisível dentro da gente. A gente tem a bagagem natural, que a gente carrega, que é o exterior, que todo mundo olha. Mas você também tem uma bagagem invisível dentro de você, que só você sabe, só você e Deus. Só vocês dois conhecem. A bagagem, a natural, ela pode ser bonita, ela pode ser boa, ela pode ser agradável aos olhos naturais, mas do que adianta uma bela imagem por fora se por dentro você não está correspondendo àquilo? Tem um ditado popular antigo, ontem eu falei com o Rafael, ele falou assim, nossa, mãe, com esse ditado não, ele é muito antigo, que ele diz assim, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Quem conhece esse ditado? Pouca gente, né? A pastora Delmara conhece. Ele diz, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. O que isso quer dizer? Que por fora ela pode ser linda, mas por dentro ela tem as amarguras, tem o rancor, tem o mofo. Então não adianta ser belo por fora se por dentro está corrompido. A sua bagagem invisível, que é o seu interior,
É ela que vai dizer a sua direção, onde você quer chegar. Não adianta por fora você externar uma coisa se dentro de você não é isso que está aparecendo. Amém? Então vamos ler lá. Bota aí para mim, por favor, Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Próximo. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. 13. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Aqui a gente, pode voltar lá no 11. Aqui a gente vê que o filho mais novo, ele pediu a parte dele da herança. A herança era uma coisa boa, né? Só que ele pediu fora do tempo. Porque a gente só tem direito a uma herança quando o nosso pai ou nossa mãe falece, certo? Ele pediu a herança dele fora do tempo. Mas algo que mais me intrigou nesse verso, no 12, na verdade, é que o pai só repartiu e entregou. O pai contestou? O pai falou: para quê, meu filho? O pai implorou para que não pegasse a herança porque ainda não estava no tempo? Não, o pai apenas repartiu e entregou. E por que o pai fez isso? Porque vão ter certos momentos da sua vida que não vai adiantar um pai, um líder ou um pastor falar. Ele vai ter que deixar você viver a sua experiência. Porque é no meio do processo que Deus vai falar com você. Porque não adianta você ouvir uma voz do homem, né? A própria palavra diz, né, que vaso de casa não tem honra. E essa passagem ela mostra que isso realmente acontece. Vaso de casa não tem honra. Então vão existir certos momentos que não importa o que a liderança vai falar para você, o que seu pai vai falar para você, o que o pastor vai falar para você, eles vão deixar, eles vão falar amém. Sabe quando você chega assim: ah, mãe, quero fazer tal coisa, ela fala: ah, você que sabe. Vai lá, você que sabe, né? Então, esse você que sabe, esse repartir e entregar, é porque tem uma voz mais profunda e mais alta que vai precisar falar com você. Onde a voz de um pai, onde a voz de um líder, onde a voz de pastor não vai chegar. Que é dentro do seu coração, que é dentro do seu íntimo, que é dentro da sua bagagem invisível. Amém? E aqui, um outro exemplo dessa questão, né, da sua bagagem invisível, é que o filho mais novo ele pegou a herança dele. A herança dele era a bagagem invisível dele. Era o natural. Era a bagagem natural. Repete comigo. A bagagem natural dele era a herança dele. Amém? E a bagagem invisível dele, qual era? Que é o que habitava dentro do coração dele. Era o desejo de viver a liberdade. Mas era o desejo de viver uma liberdade que era falsa. Ele ia viver aquela falsa liberdade, aquela falsa alegria. Então, a bagagem invisível do filho mais novo nesse momento não era boa, porque queria levar ele longe da presença do pai, longe da casa do pai, que era o local que ele nunca deveria ter saído. Um outro exemplo a gente tem de Davi. Davi, aos olhos naturais, tinha todas as características para ser escolhido como rei de Israel? Tinha ou não, gente? Ao natural, ele tinha idade, físico, porte, ele era igual aos irmãos dele, que eram todos guerreiros? Não, né? Mas e o íntimo dele, a bagagem invisível dele? Deus escolheu ele pelo que ele carregava dentro dele. A bagagem invisível de Davi era ter um coração segundo o coração de Deus. Com Saul já foi o contrário. Saul tinha todo o físico, todo o porte para continuar sendo o rei de Israel. A visibilidade dele era ótima aos olhos dos homens. Mas e a bagagem invisível dele, que estava dentro dele? Ele já estava corrompido. Ele já não tinha mais a presença do Espírito Santo. Ele tinha medo. Ele não queria mais, ele queria o poder, a posição, o status. Mas quem tinha que estar com ele, ele não queria mais. Ele havia se perdido. Então, você precisa ter muito cuidado. O filho mais novo, ele queria sair de casa para viver a falsa liberdade dele. Quando a gente procura liberdade fora do propósito, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Aquele filho mais novo se tornou escravo dele mesmo. Ele caçou a sua própria condenação. Do que se queixam os homens? Dos seus próprios pecados.
E isso ele viveu. Então, que nessa noite você possa ter a ousadia, a capacidade de gerar dentro de você, dentro da sua bagagem invisível, a sede pela presença do Senhor. A sede de continuar na presença do Senhor. A sede de permanecer constante, de lançar embora, jogar fora toda oscilação que possa haver dentro da sua vida. Que você possa permanecer firme perante a presença do Senhor. Amém? Eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite. Qual tem sido a sua bagagem invisível dentro de você? Eu conheço muitos jovens que estão aqui, que conversam comigo, que procuram, que eu sei qual é a bagagem invisível deles. Que é a oscilação, que é o medo, que é se achar que não é filho, que não se sente amado. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você, porque você é o filho amado do Senhor. Cadê o Micael? Tá aí? Tá ali em cima? Na porta? Vem aqui, por favor, filho. Pega aqui o violão. Porque existe um louvor... amém. Glória a Deus. Existe um louvor que ele reflete muito como uma resposta do Senhor para você nessa noite, para você que está com a sua bagagem invisível oscilante, se perguntando quem sou eu, se perguntando, Senhor, para que eu fui feito? Senhor, será que tu me ama mesmo? E ele diz o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Para que você me queira com tanto carinho, Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sabe continua. Eu sou teu filho. Olha o que ele diz. Você é a casa favorita do Senhor. Você é amigo do Senhor. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então, não tem tempo para você ter oscilação na presença do Senhor, porque você foi escolhido. Se você está nesse lugar, é porque o Senhor sonhou com você desde o ventre da sua mãe. Então, não deixa as coisas lá de fora se tornarem atrativos para você. Não deixe que a sua bagagem invisível te corrompa ao ponto de você abandonar Jesus, tornar Ele não mais como a sua prioridade, mas como qualquer coisa, porque Jesus não é qualquer coisa. Ele te disse, você é a casa favorita dele. Você é filho, ele te chama de filho amado. Então, quando você se perguntar, Senhor, quem sou eu? Lembra que você é o filho amado de Jesus, em quem ele tem um prazer. Amém? Eu sei que existem muitas pessoas que estão aqui dentro, mas o coração está lá fora. Eu posso dizer porque eu já vivi isso. Sempre tive um sonho de fazer uma faculdade, todo mundo aqui sabe do que eu sou formada. E eu estudei muito para passar por uma faculdade pública, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Passei para a faculdade pública e logo no primeiro período, eu sempre fui da igreja desde pequena também, era do louvor, era do teatro, era da dança, era dos jovens, era de tudo. Só que quando eu passei para a faculdade, eu deixei com que a minha bagagem invisível me corrompesse. Quando eu percebi, eu já estava indo para as festas da faculdade. Eu estava sendo, sabe como o pessoal fala, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? Era isso que eu estava vivendo. Só que ainda existia algo dentro de mim, que quando eu estava naqueles lugares me incomodava. Até que chegou um ponto que quando eu estava em uma dessas festas, o Espírito Santo foi tão forte dentro do meu coração, porque na sua bagagem invisível só você pode mudar. O Espírito Santo vai te incomodar, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem tem a capacidade de mudar o que está dentro de você é só você. Então depende só de você. E o Espírito Santo me incomodou tão forte naquele lugar, naquele dia, que eu falei, eu nunca mais volto aqui.
eu nunca mais piso os meus pés aqui. A Babilônia estava me corrompendo. Então, o Senhor, ainda consegui ser sensível à voz do Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu nunca mais volto nesse lugar. Porque não é onde o Senhor quer que eu esteja. Então, eu mudei aquilo que estava dentro de mim. Eu mudei aquilo que poderia estar me corrompendo para ficar aliançada à presença do Senhor. Porque eu tenho sede da presença do Senhor. Você percebe quando uma criança ela começa a ter noção de distância, que a mãe e o pai podem se afastar, como ela fica desesperada buscando a presença dos pais? É assim que nós temos que ser com Jesus. Quando a gente pensar em se afastar, a gente tem que ficar desesperado, chorar desesperado, em buscar, em ver a presença de Jesus sobre a nossa vida. Então, eu te peço nessa noite, se tem uma bagagem invisível dentro de você que está te fazendo oscilar, essa é a noite de você se manter constante no Senhor. Amém? A gente vai agora para o nosso segundo tópico. Falei, nosso segundo tópico. E ele tem como título Troca de Bagagem. Coloca aí para mim, por favor, a partir do verso 14. Por que troca de bagagem? Durante uma viagem, geralmente a gente compra coisas, né? A gente compra algumas coisas, coloca mais dentro da nossa mala, ou a gente tira coisa, perde coisa. Quem vai viajar de avião, quando excede o peso, tem que tirar de uma mala para colocar em outra, vai deixar no aeroporto. Então, é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite também. Ele quer movimentar o que há dentro de você. Ele quer trocar algumas coisas que está dentro de você. Vamos lá, verso 14. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu. Não, Lucas 15, verso 14. Continua aí a passagem. Foi. Quando o seu dinheiro, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar 15. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos 16. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. 17. Quando finalmente caiu em, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. O filho mais novo, ele teve 2 trocas de bagagem nessa passagem. Ele trocou a bagagem visível dele, que era a herança dele, ele trocou pelo pecado. Porque lá no início, no 14, fala que ele gastou tudo o que ele tinha. A herança era algo bom para ele. Né? A herança era uma coisa boa, só que estava fora do tempo. Então, cuidado, porque aquilo que você pedir, se estiver fora do tempo, chegar na sua vida, a bênção vai se tornar uma maldição. E a bênção dele se tornou uma maldição na vida dele. Ele trocou a herança dele pelo pecado. E isso acontece com a gente. Acontece no nosso dia a dia, né? Principalmente com os jovens. Quantas vezes, né, a gente está pedindo algo ao Senhor, pedindo um relacionamento, o Senhor dá, e a primeira coisa que faz é começar a apagar a presença do Senhor na vida dessa pessoa. Você está começando a trocar a prioridade. Você está trocando a presença do Senhor na sua vida. Você está dando prioridade a outras coisas. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a presença do Senhor, o reino, tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Não importa a dificuldade que você está passando. Ai, meu Deus, nada acontece. Ai, meu Deus, eu vou ficar para titia, eu vou ficar para titia. Ei, não importa. O importante é você estar na presença do Senhor. O mais importante é a presença do Senhor na sua vida. Não tem nada que seja mais importante do que isso. E a gente vê que ele trocou a bagagem visível dele, que era herança, pelo pecado. Mas no versículo 17, o que diz? Quando finalmente... Não, mais alto, mais alto. Quando finalmente caiu em si. O que esse caiu em si quer dizer? Esse caiu em si, e ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer por você mesmo. Só você tem a capacidade de cair em si. Ninguém vai te ajudar a você ter a metanoia da sua mente. Não. O Espírito Santo ele pode te convencer, mas vai depender só de você.
Então, caiu em si depende só de você. Quando finalmente caiu em si, disse os empregados de meu pai, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. 18. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Ali ele perdeu a identidade dele. Ele disse, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trate como um empregado. Por quê? Porque até os empregados da casa do pai dele comiam na mesa. Comiam do que tinha na mesa. E ele estava sedento por fome pelo que estava sobrando dos porcos. Você tem noção que ele chegou ao ápice da humilhação dele? Ao fundo do poço? Porque naquela época, o filho mais novo, ele era judeu. E os porcos são considerados animais imundos para eles. Então, o fato dele estar no meio dos porcos, cuidando dos porcos, com vontade de comer o que o porco estava comendo, é o ápice da humilhação dele. Era o fim. Ele tinha chegado ao fundo do poço. Porque a herança que ele tinha, ele trocou pelo pecado. Ele fez essa barganha na vida dele. Então, quando nós trocamos aquilo que o Senhor tem pela gente, pode ter certeza, você vai viver uma falsa liberdade lá fora. E o inimigo vai fazer com que você chegue ao fundo do poço. O inimigo, ele não quer ver a sua felicidade no reino. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar vidas, destruir famílias, roubar a sua salvação. Mas eu creio que nessa noite você vai sair daqui, feito a troca da sua bagagem, feita a troca do seu pecado pela eternidade, feita a troca daquilo que está te fazendo oscilar perante a presença do Senhor, pela presença dEle 24 horas na sua vida. E a gente vê que ele fez uma outra troca de bagagem. A bagagem invisível dele. Quando ele saiu de casa, o desejo que ele tinha dentro dele era o desejo pela liberdade. Mas aí, quando ele já se viu entre os porcos, o desejo dele já era para voltar pela casa do Pai. Era o desejo de voltar para a presença do Senhor. Era o desejo de voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Era o desejo que ia começar dentro do coração dele. Ele tinha, ainda dentro do coração dele, a vontade de voltar a ser filho, a vontade de ser chamado de príncipe. O exterior mostrava que ele queria ser tratado como escravo, mas que habitava dentro do coração dele era o desejo, era a vontade de estar de novo na casa do pai dele, era a vontade de estar de novo perante a presença do pai dele, junto da família dele, do local que ele nunca deveria ter saído. Quando nós mudamos algo dentro de nós, o mundo externo, as coisas mudam também. A sua bagagem invisível depende só de você, porque a visível o Senhor pode restituir. Mas a invisível depende só de você. Houve um tempo na minha vida que o que eu carregava dentro de mim era mágoa, era rancor, era raiva do meu pai. Até que chegou um dia que o Espírito Santo me pegou de uma forma. Sabe quando você luta? Você sente o Espírito Santo falar com você, você fala assim, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E eu precisava liberar o perdão sobre a vida do meu pai. Aquela era a bagagem que eu carregava. O rancor, a raiva, o medo do que poderia acontecer. Quando eu vi, eu já estava sentada de frente para o meu pai, liberando tudo para ele. Falando, pai, me perdoa. Eu te perdoo também por tudo que aconteceu. E quando eu fiz isso, as coisas não só no mundo natural não, mas no espiritual começaram a acontecer na minha vida. Portas foram abertas. Então perceba que quando você começa a mudar algo dentro de você que só depende de você, o mundo espiritual ele vai agir em seu favor. O Senhor ele vai restituir coisas sobre a sua vida. O Senhor vai restituir coisas sobre a sua casa. O Senhor vai restituir coisas sobre a sua futura geração, sobre os seus pais, sobre os seus filhos. Então só depende única e exclusivamente de você. Não importa qual é o peso dessa bagagem, não importa o que é que tem dentro dessa bagagem, mas mude enquanto há tempo. Mude enquanto há tempo.
Troque ela, troque o peso dela enquanto há tempo. Busque, tenha esse anseio pela presença do Senhor enquanto ainda há tempo. Porque vai chegar um tempo que você vai bater, que você vai buscar, você não vai encontrar mais. Então é chegada a hora. Maranata, daqui a pouco vai acontecer. A gente não sabe o dia nem a hora. E será que você vai estar preparado? Será que o Senhor vai te levar junto com esse coração amargurado que você tem? Junto com esse rancor que você tem guardado, essas mágoas que você tem guardado dentro de você, junto com essa oscilação que você tem. Então é chegada a hora. Se posicione. O Senhor só precisa do seu posicionamento, do seu querer. O Senhor, Ele não vai interferir naquilo que você não der permissão para Ele. Então só depende única e exclusivamente de você. Repete para o seu irmão: quando eu escolho a liberdade fora do propósito, eu torno escravo de mim mesmo. Quando você escolhe a liberdade fora do propósito, você se torna escravo de você mesmo. Então escolha o propósito para você se tornar livre. Porque em Cristo Jesus nós somos livres. No mundo nós vivemos a escravidão. No mundo você é escravo do pecado, mas no Senhor você tem a liberdade, você é livre. Você tem o livre-arbítrio de adorar o Senhor, porque nada mais te separa da presença do Senhor. Nada mais pode separar, porque o véu já foi rasgado, já foi consumado. Você é livre nessa noite. Será que você pode adorar o Senhor, que você é livre? Feche seus olhos. Queria que você adorasse o Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Declara o Senhor, vai. Você é livre. Você é livre. Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue De Jesus. Entenda que não tem nada que pode separar da presença do Senhor. Não há nada que pode separar do amor do Senhor sobre a sua vida. Porque você é livre. O sangue já foi derramado naquela cruz do Calvário. Era para ser você no lugar do Senhor. Mas Ele foi lá e pela misericórdia dEle nós somos salvos. Pela graça que foi remida naquele lugar nós somos salvos. O condenado era para ser você. Barrabás era eu. O condenado era para ser você. Mas Ele foi naquele lugar por amor à sua vida, para que você pudesse estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de mudar ainda o que há tempo dentro de você, porque o condenado era você. Condenado era eu.
Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa Ele trazer à sua memória aquilo que precisa ser mudado nessa noite. O peso que precisa ser retirado dentro de você. Ele foi julgado em meu lugar. E hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Vai. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Você sabe o que quer dizer escandaloso? Algo que faz muito barulho. É algo que é estridente, que é maior do que você possa suportar. Então o amor que Ele tem por você é maior do que você possa imaginar. Você é filho amado, sim. Não importa o que as coisas lá de fora digam para você, que você é amado, sim. Quero que você saia daqui dessa noite com a certeza de que você foi escolhido, de que você foi gerado em amor, de que você foi planejado pelo Senhor. Você pode até ter não sido planejado pelos seus pais, mas por Deus, você foi planejado, sim. Você foi um escolhido do Senhor. Foi Ele que te plantou nesse lugar. Foi Ele que te fez, Ele que te ajudou em cada processo que você passou na sua vida, para que você pudesse adorar e exaltar o nome dEle. Amém? Queria que você adorasse o nome do Senhor, amém? Aplaudisse o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória. E depois que ele caiu em si, a gente vai para o nosso terceiro ponto. Ele voltou para o destino certo. O terceiro tópico dessa noite é o destino certo. Bota aí para mim, por favor, isso. E ele disse no 19: E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. A gente vê que isso aí é ele ensaiando, é o discurso dele ensaiado, para falar na hora da volta. Mas a gente vai ver que quando ele volta, ele fala outra coisa. 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai... E como que o pai foi em direção a ele? Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O pai está nos mostrando que toda vez que a gente volta para casa, tem alguém nos esperando. Toda vez que nós decidimos voltar para casa, tem alguém nos esperando. E está nos esperando com alegria, de braços abertos, correndo para te encontrar. Pode continuar, 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. 22. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloca-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. 23. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai aqui está nos ensinando que sempre tem alguém te esperando. Sempre tem alguém que está orando, que está intercedendo pela sua vida. Sempre tem alguém que está de joelhos dobrados, intercedendo, esperando você voltar. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que está afastado da presença do Senhor. Mas eu queria te dizer que o Pai está te esperando voltar. E Ele está te esperando de braços abertos. Ele quer te receber de braços abertos. Você lembra do discurso que foi ensaiado do filho? Que quando ele voltasse,
Ele ia dizer ao pai que pecou contra o céu, que pecou contra ele, que não era mais digno de ser chamado seu filho e queria ser tratado como um escravo. Mas isso foi o que ele disse quando voltou? Não. Porque o pai não deu nem tempo dele falar isso. O seu pai não vai dar nem tempo de você querer ser tratado como escravo, porque você foi chamado para ser filho. Você é chamado de filho. Você não é escravo do pecado. Você não é mais escravo daquilo que te atormenta lá fora. Porque você é livre na presença do Senhor. Porque você é filho amado em quem Ele tem o prazer dessa noite. Você é filho. Você é querido. Volta no 22, perdão. O pai, entanto, não disse aos servos: depressa, tragam. Era a pior roupa. A roupa rasgada, a roupa manchada. Era a... E a melhor roupa era sinal de posição. Era sinal de status. Era sinal de que ele ia voltar a fazer parte daquela família. Coloque-lhe um anel no... e sandália nos... O anel era sinal de autoridade. O pai estava restituindo autoridade sobre a vida dele. E você sabe o que é sandália nos pés? A sandália nos pés era para distinguir ele dos escravos que andavam descalços. Então o pai estava restituindo a identidade que ele havia perdido. O pai vai restituir a sua identidade nessa noite se ela estava perdida. Porque você é filho. A gente está fazendo essa viagem toda porque o filho mais novo fez uma viagem que não era para ele ter feito. Ele pegou a bagagem dele visível fora do tempo, trocou a herança dele pelo pecado. Ele tinha uma bagagem visível dentro dele que era a sede pela liberdade, pela libertinagem, que ele viveu de forma desregrada, viveu de forma com promiscuidade, com prostituição. Mas houve um dia que ele trocou aquilo que estava dentro dele pelo desejo de voltar à casa do pai. E quando ele mudou isso dentro dele, olha como o pai o recebeu. Quando você mudar, tomar a sua posição dentro de você, olha a forma que o pai está te esperando. Com roupas novas, com vestes limpas, sem mancha, sem mácula, com um anel novo para colocar no seu dedo, com sandálias para colocar nos seus pés, com autoridade para poder restituir aquilo que você havia perdido. Quando você muda o seu interior, o exterior, Deus ele vai restituir na sua vida. O exterior, ele vai restituir e vai te dar 10 vezes mais do que você havia imaginado. Até porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Os sonhos, os caminhos do Senhor são maiores do que os seus. Então se prepara, porque aquilo que o Senhor tem reservado para você é muito maior do que você está imaginando. E você vai aguentar, você vai conseguir sim. Porque não tem nada que o Senhor te dê que você não possa aguentar. Porque Ele sabe exatamente a sua medida. Ele sabe exatamente o que você precisa. Cadê a cruz? Queria que colocasse ela aqui na frente. Se pudesse tirar as crianças daqui, por favor. Pedir os pais para ajudar. Você é livre para adorar, amém? Vai, pode adorar, gente. Não tem nada aqui que possa te impedir de adorar, não. O véu já foi rasgado. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Você é livre. Você é liberto. Você é filho. Você tem a sua identidade restituída de filho. Então adora o Senhor. Sei quando me perdi, eu não sei quando deixei de ouvir tua voz.
Se permita ser ministrado pelo Senhor. Eu confesso que muitas vezes pensei em desistir, mas algo me segurou. Uma força me prendeu a ti. Eu já nem sei quem sou. Para me guiar nessa estrada escura e continuo a trilhar. Eu tenho saudades quando me lembro dos dias dos amores. Eu era só teu e você era só meu. Volta lá no início, volta. Volta lá de como você era no início com o Senhor, no seu primeiro amor. Eu era só teu e você era só meu Jesus. E eu preciso voltar ao longe. Começo a enxergar um fogo que sai do teu olhar. A brisa suave sussurra meu nome. Eu preciso voltar ao longe. Começo a enxergar um fogo que sai do teu olhar. A brisa suave sussurra meu nome. Foi a força do teu amor. Foi a força da tua paixão que me fez desejar estar aqui novamente. Existem pessoas aqui nessa noite que mesmo diante da presença do Senhor, tem a sua bagagem invisível ainda lá fora. Tem o seu coração, o seu pensamento ainda lá fora. Está oscilando, às vezes tem uma bagagem invisível de oscilação, uma bagagem invisível de medo, uma bagagem invisível que te diz todos os dias que você não é querido, que você não foi desejado, que você não é amado, que você não é filho, que você não presta para nada. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te mostrar, perante a cruz, o quanto você tem validade para Ele, o quanto valioso você é para Ele. Essa é uma noite de você trocar a sua bagagem pela cruz que o Senhor tem para você. Não é um fardo, não. Coloca aí Lucas, capítulo 9, versículo 23, para mim, por favor. Você pode se colocar de pé. Diz assim, disse ele comigo, gente. Disse ele se alguém quer ser meu, negue-se a si, tome diariamente a sua cruz e siga-me. 24. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. 25. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Então o Senhor está dizendo nessa noite, troque o que há dentro de você, essa bagagem invisível, que só te atormenta, que te faz oscilar perante a presença do Senhor, que te faz querer estar um momento aqui e o outro não querer estar mais, pela cruz, por aquilo que Ele te pediu para que você pegue a sua cruz e siga o Senhor nessa noite.